Oi, gente, tudo bom? No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês essa peça super legal que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, ou seja, muito útil, que é um porta-álcool em gel para você pendurar aí esses álcools maiores que a gente usa, né? Então você pode pendurar na entrada da sua casa, para quem tem consultório, escritório, tá precisando sair para trabalhar. Pode ser legal também para dar uma vida aí pro cantinho. E tem essa alcinha aqui bem legal, você pode colocar também um ganchinho na entrada da sua casa, fica muito bacana. E bora lá pro tutorial! Os materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso porta-álcool em gel são o fio de malha, você escolhe o que você quiser, pode ser qualquer fio na verdade, pode ser fio náutico, fio antúrio, uma agulha compatível, uma agulha menorzinha para dar acabamento, tesoura e se quiser também para dar acabamento, uma colinha, eu geralmente uso essa aqui. E se você preferir também, pode ser um pontinho de costura, tá? Eu também vou preferir estar usando um álcool em gel de molde, mas se você não tiver aí, quiser fazer para vender, tudo bem, eu vou dar as medidas para vocês, tá? Mas é mais legal que tenha de molde. Esse daqui eu acredito que seja um tamanho mais ou menos padrão. Então as medidas são 7 centímetros de diâmetro e eu vou fazer com 11 centímetros de altura até mais ou menos essa marcação aqui, tá bem? Então vamos lá. Para iniciar o trabalho, a gente vai fazer o círculo mágico. Então vou fazer aqui um círculo mágico. Gente, se você é iniciante, eu recomendo que você primeiro assista o vídeo que eu ensino os pontos básicos do crochê, porque eu tenho certeza que esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você. Então vamos lá, vou fazer aqui o círculo mágico, a pontinha tá para cá, dei a volta aqui na minha mão fazendo X, venho aqui com a minha agulha, ó, por baixo, e pesco o fio que tá vindo do rolo, trazendo aqui para frente. Fez isso, fecha com um pontinho. E aqui, dentro desse círculo que a gente acabou de fazer, a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá? Pegando aqui, ó, essas duas cordinhas. Então, passei aqui a agulha por dentro delas. Vou fazer os 6 pontos baixos. Lembrando de não fazer muito apertado esses pontinhos, tá? Vou ajeitando aqui. 3, 4, 5, 6. Fez os 6 pontinhos, eu conto sempre a partir do momento que tem uma correntinha em cima, tá vendo? Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar a cordinha do círculo mágico até fechar bem o miolinho. Fechou o miolinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em ponto alto aqui nessa base, tá? Para ela crescer mais rápido, vai render muito mais rápido e vai deixar um acabamento bem bonito, um aspecto diferente. Então, ó, a gente vai aumentar aqui a laçadinha, vem com a agulha de trás para frente, na primeira correntinha, ó, lembra, cada pontinho tem uma correntinha em cima. Vem aqui na primeira, com a agulha de trás para frente e pega essa alcinha trazendo aqui para trás. Trouxe aqui para trás, o que a gente vai fazer agora é uma coisa diferente do que a gente está acostumada, do que eu ensino para vocês nos outros tutoriais, porque a gente vai fazer o acabamento aqui já iniciando o ponto alto. Então, essa laçadinha aqui, a gente vai puxar um pouquinho o fio que tá vindo do rolo para ajustar ela. Então, ó, puxei um pouquinho e a gente vai introduzir a agulha nessa laçadinha. Fez isso, traz a agulha aqui pela frente e introduz ela no buraquinho da própria correntinha, ó, tá vendo? Dessa correntinha mesmo, a gente vai trazer a agulha aqui. Aqui a gente vai puxar o fio que tá vindo do rolo, dessa forma, e dar aquela alturinha, ficando com 2 laçadas na agulha. Laça tudo junto e tira da agulha e faz uma correntinha. Aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto alto da carreira. Dessa forma fica bem mais bonito. Então, para fazer essa segunda carreira, que vai ser toda em ponto alto, a gente vai fazer aumentos em todos os pontos de base, tá? Ponto de base é cada correntinha dessa aqui. Então, para fechar o círculo bem direitinho, a gente vai fazer aumento em cada ponto, ou seja, colocar 2 pontos altos para cada pontinho de base. Então, venho aqui, fazendo os pontos altos. Ó, aqui eu fiz um aumento, venho no próximo pontinho de base, pego a correntinha toda, sempre dando a alturinha aqui, e vou fazendo
os meus pontos altos. Fiz aqui mais um aumento, então ó, nesse outro também coloquei 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, e vou fazer isso até o final da carreira. Então façam aí no de vocês, que a gente vem juntas ver o próximo passo. Ó, cheguei aqui no último pontinho de base, vocês vão ver que o último, ele não é uma correntinha completa, ele é só um tracinho, justamente pelo fechamento de carreira que a gente fez, tá? Então, a gente vai pegar ele todo e fazer nosso aumento. Aqui, ó, fiz o aumento. Aqui, para fechar essa carreira, eu vou colocar mais um ponto alto nesse último, porque eu tô sentindo que a peça tá precisando. Quem viu o vídeo em que eu ensino a técnica dos aumentos aleatórios vai entender o que eu tô falando. Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards para você dar uma olhada. E eu vou fazer isso para a peça não repuxar depois, tá? Então, eu geralmente gosto de fazer isso quando eu tô trabalhando em ponto alto. Na última carreira, no último pontinho aqui da carreira, eu faço esses 3 pontos no mesmo pontinho de base. Pois bem, fizemos aqui, a gente vai fechar a nossa carreira para iniciar a subida. Porque aqui a gente meio que tá fazendo um cestinho, certo? Essa é a base e a gente vai subir. Então, tô chamando de subida aqui. O que eu gosto de fazer é o seguinte, vou aumentar aqui a laçada, venho aqui no primeiro pontinho de base, na primeira correntinha, introduzo a minha agulha de trás para frente, e aqui eu vou aumentar bem essa laçada, porque agora a gente vai fazer um esquema diferente. Vou passar essa alcinha aqui por dentro da agulha e vou trazer ela aqui para trás. Fez isso, puxa bem, e a gente vai ajustar esse trabalho. Deixa ele bem retinho aí. E agora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de simular uma correntinha aqui para fechar essa carreira bem direitinho, tá vendo? Para fechar essa carreira de forma que fique imperceptível aqui o acabamento. Como é que eu faço isso? Aqui a gente já tem a parte de baixo da correntinha e agora a gente vai virar o trabalho aqui assim para fazer a parte de cima. Localiza aí comigo, ó, a correntinha de onde tá vindo o fio, tá vendo? Aqui tá o nosso fio, a nossa alcinha. Essa correntinha aqui é de onde está vindo o fio. Eu venho aqui atrás dela e pego esses 2 tracinhos juntos, ó. Dessa forma, saindo com a agulha aqui no meio dela. Aqui eu vou pegar a alcinha, vou colocar dentro da agulha e vou passar aqui por dentro, puxando o fio. Olha o que vai acontecer. Fizemos um acabamento invisível aqui. Eu gosto muito desse tipo de acabamento, fica bem direitinho. E aqui a gente já pode iniciar a subida do nosso porta-álcool em gel. Como é que eu faço isso? Você vai achar justamente a correntinha de onde está vindo o fio, que é essa aqui, e você vem na do lado. Veio na do lado, você vai introduzir a sua agulha no centro dela, saindo aqui atrás, com a sua agulha pegando esses 2 tracinhos. Então, ó, observa aqui comigo, todo ponto tem esses 2 tracinhos. O primeiro tracinho, que é esse da ponta, é a parte de cima da correntinha, e o segundo é um que já fica aqui naturalmente com o formato dos pontos. A gente vai pegar eles 2, isso vai dar mais estrutura para a peça. E aqui, no começo, já que essa alcinha tá aqui, eu vou também colocar ela dentro da agulha para já escondê-la. Venho com o meu fio que tá vindo do rolo e vou iniciar os pontos. Essa peça a gente vai trabalhar toda em meio ponto alto, tá? Para deixar ela bem bonita. Aqui eu vou colocar nos primeiros pontos da base pontos baixos, tá? Para fazer uma base aqui retinha. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho desse. Aqui eu fiz o primeiro, venho aqui no próximo, ó, pegando os 2 tracinhos, vou fazer o segundo e vou dando sequência até o final da carreira. Então, vou fazer pontos baixos aqui e dar a volta toda pela carreira. Façam aí que eu vou fazendo daqui. E sempre ajeitando a peça. Fiz aqui a minha carreira toda em ponto baixo. Agora o que a gente vai fazer é um fechamento de carreira. E esse fechamento de carreira é igual àquele do círculo mágico, porque aqui a gente vai já iniciar fazendo meio ponto alto, que é o ponto que a gente vai trabalhar essa peça toda a partir de agora. Para fazer isso, a gente aumenta um pouquinho a laçada que está na nossa agulha, vem aqui no primeiro pontinho de base da carreira, introduzindo a agulha de trás para frente, pega a alcinha, coloca dentro da agulha e traz aqui para trás.
Fez isso, dá aquela ajeitadinha aqui e você já vai estar com a alcinha na agulha. Com essa alcinha, a gente vem naquele mesmo esquema, trazendo a agulha aqui pra frente, introduzindo ela na mesma correntinha de onde tá vindo essa alcinha. Aqui a gente vai puxar o fio, pescar ele, ficando com 2 laçadas na agulha, e é só fechar para ter o nosso primeiro meio ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha e a gente pode dar sequência. Mas antes de dar sequência, eu já vou arrematar esse fio aqui, porque como é uma peça mais alta, eu prefiro arrematar agora do que ficar esgarçando a peça depois para fazer isso. Então aqui eu vou aumentar a laçada só para não perder. Vou pegar a minha agulha mais fininha e vou esconder aqui o fio por entre alguns pontos, tá? E aí, gente, enquanto eu faço isso, eu já quero pedir para, se você tá gostando desse vídeo, já deixar o seu like aqui para eu saber, que eu vou ficar muito feliz. E também para dizer que se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve para não perder nenhum tutorial que eu tô postando por aqui. Então, ó, tô aqui fazendo acabamento. Vou esconder esse fio nessa volta aqui toda. Vou fazer aqui e venho mostrar para vocês. Lembrando que já tem passo a passo detalhado aqui no canal, ensinando a fazer acabamento da peça, tá? Então, vou fazer aqui até o final, só para cortar logo e a gente já adiantar o tutorial. Ó, gente, escondi o fio aqui pela extensão toda da base. Agora eu vou só cortar. Depois eu posso até dar um pininho de cola ali. Mas vou só cortar o fio e esconder a pontinha dele aqui dentro por enquanto. Vamos voltar ao nosso trabalho. Vou ajustar aqui o fio na agulha. E a partir daqui, gente, a gente vai trabalhar em meio ponto alto. Então, laçou, vem no pontinho de base, só no pontinho de base, dá aquela alturinha e fecha as 3 laçadas que estão na agulha juntas. Só isso. Fazendo isso em cada pontinho de base, então, ó, ficando com esse aspecto. A gente vai fazer isso por tantas carreiras que a gente precisar até chegar aqui no nosso álcool em gel, tá? Então, é legal deixar esse pedaço aqui solto para a pessoa conseguir apertar aqui e tudo mais. E, no meu caso, vai dar 11 centímetros de altura. Então, eu vou fazendo aqui os pontos, as carreiras, até dar esse tamanho. Lembrando que isso depende da espessura do seu fio. Então, se o seu fio for mais fininho, você vai precisar fazer mais carreiras para chegar nessa altura, tá? Mas pode deixar que eu vou falar para vocês quantas carreiras certinho deu aqui no total. Vou terminar essa carreira aqui para mostrar o fechamento para vocês mais uma vez e a gente dá sequência. Então, ó, um meio ponto alto para cada pontinho de base. Pontinho de base, essa correntinha aqui. Fiz aqui a minha carreira toda em meio ponto alto. Agora a gente vai fechar a carreira. Dei a alturinha aqui. Venho no primeiro pontinho de base, na primeira correntinha, introduzo a minha agulha. Vou trazer a laçadinha pra cá e pescar o fio. Opa! Pescar o fio aqui por trás. Dessa forma. Fez isso, a gente vai ajustar aqui esse fio na agulha para dar uma alturinha. E aqui a gente vai mais uma vez fazer aquele esquema de, com essa laçadinha, a gente vem com a agulha aqui pela frente, na própria correntinha, introduz aqui a agulha no buraquinho da correntinha, pesca o fio, dá a alturinha e laça tudo junto. Faz uma correntinha e você tem o seu primeiro meio ponto alto da carreira. Agora a gente vai laçar o fio, vir aqui no buraquinho do meio ponto alto e fazer mais um. Vem no próximo, faz mais um meio ponto alto. E assim a gente vai seguindo até o final da carreira. Só isso, gente. Só ir fazendo meio ponto alto aí até acabar a carreira mais uma vez. Quando acabar, faz o fechamento de carreira e dá sequência. Eu vou fazer aqui quantas carreiras for necessário para chegar na altura de 11 centímetros. E quando eu terminar, eu venho mostrar para vocês para explicar como é que a gente faz a alcinha. Gente, cheguei aqui mais ou menos no tamanho que eu quero. Deu até agora 5 carreiras de meio ponto alto e uma carreira aqui na base de ponto baixo. E vou colocar o álcool em gel aqui dentro para vocês verem como é que ficou, ó.
tá bem aqui na marquinha que eu queria, ficou bem legal. E quero dizer pra vocês que essa peça não é super estruturada não, tá? Porque esse ponto não estrutura. Justamente porque a ideia é ser uma capinha, então ficar aqui bonitinho pra enfeitar e pra pendurar, não precisa ser super estruturado, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, ó, fica mais molinho mesmo por conta do ponto usado. Pois bem, vamos lá agora pra nossa alcinha. Você chegou aqui no final da última carreira, deixa eu voltar para o zoom. Chegou aqui no final da última carreira, a gente não vai fechar com aquele fechamento, a gente vai só achar aqui, ó, o primeiro pontinho de base e fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E aqui a gente vai começar a fazer correntinhas. Eu vou fazer umas 25 correntinhas para dar um cordãozinho para fazer uma alcinha chegar aqui do outro lado. Então, vai fazendo correntinhas aí. Aqui não tem quantidade certa, na verdade, tá? Depende mais de quão longa você quer que seja a sua alcinha. Eu não quero que seja nem muito comprida, nem muito curtinha. Então, eu vou fazer umas 25 aqui, ver o tamanho mais ou menos que vai ficar. Lembrando também que isso depende da espessura do seu fio. Se você estiver usando um fio mais fininho, você vai precisar de mais correntinhas. Então, eu vou fazendo aqui. E quando tiver um tamanho legal, mostro pra vocês. Ó, gente, fiz aqui as minhas 25 correntinhas, ficou bem do tamanho que eu queria. Então, você pode, ó, só dobrar aqui e medir mais ou menos, ver como é que vai ficar. Ficou bem do jeito que eu queria. Eu vou achar aqui o pontinho de base, ó, vou dar o zoom pra ficar bem claro. A gente vai, de novo, no mesmo buraquinho de onde tá vindo as correntinhas, tá? Então, ó, a correntinha tá aqui na agulha, a última laçada tá aqui. Eu vou vir com a agulha bem aqui, de onde estão vindo as correntinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo para prender esse cordão que a gente acabou de fazer, ó. Viram? Fiz um ponto baixíssimo. E agora, o que a gente vai fazer a gente vai contornar toda essa borda aqui da peça com pontos baixíssimos para fazer um acabamento e para chegar aqui do outro lado, porque a gente também vai contornar essa alcinha com pontos baixíssimos para deixar ela bem mais resistente, tá? Afinal, uma peça que vai ficar pendurada com o peso do álcool em gel, então tem que dar uma reforçada. Então, vamos lá. Aqui a gente vai achar cada pontinho de base, então, ó, cada correntinha dessa, vai pegar ela com a nossa agulha e vai fazer um ponto baixíssimo. Então, ó, achei aqui a próxima, ponto baixíssimo pescou o fio, vai ficar com 2 laçadas na agulha, coloca essa dentro dessa. Só isso. E aqui, gente, tenta não fazer muito apertada, tá? Faz mais soltinha para a peça não repuxar para dentro. Então, faz o ponto baixíssimo aí bem soltinho, contornando a peça toda até chegar do outro lado. Ó, cheguei aqui do outro lado, contornei a peça toda com os pontos baixíssimos. E aqui tem o último pontinho, que é aquele buraquinho, a gente vai fazer ponto baixíssimo aqui também, tá? Então, fiz ele. Pois bem, aqui a gente chegou no momento de contornar a nossa alcinha. O que que a gente vai fazer? A gente vai contornar ela com pontos baixíssimos também, só que em vez de pegar a correntinha toda, para o ponto prender bem, a gente vai pegar apenas a parte de cima dela. Então, ó, tá vendo? A gente vai introduzir a agulha no centro dela, saindo aqui, pegando a parte de cima. Então, em todos os pontos a gente vai fazer isso. Então, vem aqui, pega o fio que tá vindo do rolo e a gente vai fazer pontos baixíssimos. Fiz o primeiro, venho aqui no próximo, fiz o segundo e a gente vai seguindo. Ó, dessa forma. Vim aqui no próximo. E vamos fazendo isso até o final desse cordão, tá? Então, vai fazendo os pontos baixíssimos aí, sem apertar muito, pegando só na alcinha de cima. Vou fazer aqui e a gente vem juntas aqui no final para dar o acabamento. Contornei aqui o cordão todo, olha o aspecto dele, que legal que fica. E do outro lado também fica um aspecto bem diferente, tá vendo? Fica parecendo até um tricô. E aí, vou fazer o último pontinho aqui com vocês. Ó, vim aqui, fiz o ponto baixíssimo. A gente também vai vir aqui embaixo, ó, a gente vai achar... Tá vendo aqui o primeiro pontinho? A gente vem aqui também só para prender melhor essa alça, tá?
Então faz um ponto baixíssimo aqui também, ó, tá vendo? E aqui a gente vai aumentar a laçadinha da agulha para cortar o fio e fazer o acabamento, porque a nossa peça já tá praticamente pronta. Então corta um tantinho de fio aí, não precisa ser muito, nem muito pouco. Solta o fio aqui da laçada e a gente vai fazer um acabamento invisível aqui, da seguinte maneira. Pega a sua agulha mais fininha, acha a primeira correntinha que a gente fez e pega ela toda com a agulha dessa forma, ó. Assim, pegou ela toda. Aqui a gente vai puxar o fio que tá solto e trazer ele aqui para esse lado. E aqui a gente vai fazer esse movimento com o fio, ó. Assim, porque a gente quer simular o acabamento invisível aqui, simular uma correntinha fazendo esse acabamento invisível. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó, o nosso fio tá assim, a gente já fez a parte de baixo da correntinha, agora falta a parte de cima. Agora a gente vem na correntinha anterior, de onde tá vindo o fio, tá vendo? Pega com a nossa agulha no centro dela e puxa esse fiozinho que tá solto aqui por dentro. Então, eu vou puxar. Vou puxar e olha o que acontece. O acabamento invisível. Então, agora, o que a gente vai fazer com esse fiozinho que sobrou? Vou passar ele aqui pra dentro do trabalho. Então, ó, passa aqui por dentro desses pontinhos. E vem trazendo ele aqui pra dentro. Acompanhando sempre o movimento dos pontos para deixar o acabamento imperceptível. Então, ó, trouxe pra cá. Vou esconder por mais alguns pontinhos aqui. E aqui você pode dar um pontinho de cola, ou então fazer o pontinho de costura, como preferir, tá? Então, fiz aqui o acabamento. Vou terminar de esconder o fio pelo trabalho todo aqui. E já posso cortar. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou. Olha só. Vou colocar o álcool em gel aqui. E olha só, gente, como é que ficou a nossa peça. Muito legal, né? E aqui a gente pendura em algum lugar, em algum ganchinho, pode colocar na entrada da sua casa, enfim, vocês que sabem. Ó, ficou uma peça muito legal, até para presentear também nesses tempos que a gente está vivendo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar. Obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até a próxima!